Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto, louvor e adoração àquele que nos criou, àquele que nos perdoou, àquele que nos santificou. Como é bom podermos nos reunir para celebrar todas as maravilhas de Deus derramadas sobre a nossa vida. Neste final de semana, a Igreja Cristã celebra o primeiro domingo na Quaresma, período este onde nós refletimos com maior intensidade no sacrifício de Cristo, no seu sofrimento por nós, quando Cristo carrega os nossos pecados, crava-os na cruz, por nos amar, para nos perdoar. Por isso é maravilhoso nos reunirmos e celebrarmos todas as maravilhas de Deus derramadas em Cristo Jesus para cada um de nós. Nós teríamos um momento de batizado. Nesse momento nós vamos postergar um pouquinho o batizado. Convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados, os quais nós cometemos por pensamentos, palavras e ações. Querido Deus, estamos arrependidos destes nossos erros. Sabemos que eles nos condenam, mas Tu, no Teu amor, enviaste Teu Filho Jesus para carregar estes nossos pecados e cravá-los na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por nós termos este Salvador. Obrigado, Senhor, por nós podermos confiar no Teu amor e, arrependidos dos nossos pecados, nos aproximarmos de Ti e Te pedir perdão, Senhor. Não pelo que fizemos, não pelos nossos méritos ou obras, mas pela obra meritória de Cristo em nosso lugar. Afinal, Ele é o nosso Salvador. Ele carregou os nossos pecados e cravou-os na cruz do Calvário. Por isso, por causa de Cristo, nós Te pedimos, tem compaixão e misericórdia de nós. Dá-nos o Teu perdão em nome de Jesus. Amém. Diante de Deus eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido para fazermos a leitura do Salmo para o culto de hoje, Salmo de número 91, versículos 1 a 13, e nós fazemos a leitura conforme a projeção, com a divisão ao meio dos versículos, e após nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 91, versículos 1 a 13. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo, se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos E de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor.
Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá. E a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você. Para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras. Leões ferozes e serpentes venenosas. Convido nesse momento todos a elevarem os seus corações a Deus em oração. Ó Senhor Deus, que conduziste teu povo antigo através do deserto e o levaste à terra prometida, guia o povo da tua igreja, para que, seguindo o nosso Salvador, possamos andar através do deserto deste mundo em direção à glória do mundo que está por vir. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento, nós vamos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos em Deuteronômio, capítulo 26, versículos 1 a 11. Deuteronômio, capítulo 26, versículos 1 a 11, onde encontramos assim registrado. Moisés disse ao povo: vocês vão tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu. Deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor, nosso Deus, prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor, nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará esta declaração: o meu antepassado foi um arameu que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Com a sua força e com o seu poder, ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas, e nos tirou do Egito, e nos trouxe até esta terra que nos deu uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois coloque a oferta diante do Senhor nosso Deus e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e à sua família, e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos,
capítulo 10, versículos 8b até o versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículos 8, a segunda parte, até o versículo 13, onde encontramos assim registrado: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração, isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido a congregação a cantarmos o hino Aos Pés da Cruz de Jesus. Neste momento, nós vamos proceder com o batizado de Giovanni Pietro Antunes Pereira e Arthur Antunes Pereira. Infelizmente, os padrinhos foram parados pela polícia e não vão poder chegar. E aí a dona Araci vai representar os padrinhos neste momento. Convido a congregação, então, a cantarmos as 4 primeiras estrofes do hino Bom Jesus, eis-nos aqui. E durante a 4ª estrofe, convido pais e as crianças e a dona Araci, então, a virem até a pia batismal para prosseguirmos com este momento.
bendita eternamente. Com teu sangue a vem lavar, renova iniquidade. O batismo irá limpar, dai a tua santidade. Obra com teu alvo manto, ó Jesus que é justo e santo. Prezados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que todas as pessoas, desde o princípio, são concebidas e nascem em pecado. Não fosse a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo, estariam perdidas para sempre. Ora, estas crianças estão igualmente condenadas. Para mudar isso, Deus, nosso Pai amoroso, prometeu e enviou seu Filho Jesus Cristo. Através de sua morte e ressurreição, Jesus redimiu e salvou tanto crianças como adultos do pecado, da morte e da condenação eterna. Por esta razão, instituiu o batismo e ordenou que também as criancinhas lhe fossem trazidas para que ele as receba e abençoe amorosamente. Foi assim que Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos, ele acrescentou a promessa: quem crer e for batizado será salvo. Ao falar sobre o batismo, o apóstolo Pedro disse: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, e também o batismo agora salva vocês. É, portanto, justo e correto que, confiantes nessas promessas, busquemos as bênçãos do santo batismo. Giovanni Pietro Antunes Pereira, receba o sinal da cruz, tanto no rosto como no coração, em afirmação do seu resgate por Cristo crucificado. Arthur Antunes Pereira, receba o sinal da cruz, tanto no rosto como no coração, em afirmação do teu resgate por Cristo crucificado. Convido a congregação a se colocar em pé para falarmos com Deus em oração. Todo-Poderoso e eterno Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, oramos em favor de Giovanni Pietro Antunes Pereira e Arthur Antunes Pereira, que foram trazidos para receber a graça dada no batismo, a nova vida do Espírito Santo. Recebe-os conforme a promessa de Jesus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Concede-lhes a eterna bênção desta purificação espiritual, para que participem da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ouçamos o que diz o Evangelho de Marcos. Algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Neste momento nós fazemos a exortação aos padrinhos, a dona Araci irá responder por eles. Depois, como o culto estará gravado, eles poderão acompanhar também qual é a promessa que os padrinhos fazem. Estimados padrinhos, lembro a vocês o dever de confessarem com toda a igreja a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na qual estas crianças serão batizadas, e de darem testemunho público dessa fé e do batismo como meio pelo qual Deus estendeu a sua graça a elas. Lembro-lhes que depois de batizadas estas crianças, vocês sempre deverão incluí-las em suas orações, lembrá-las de seu batismo e dar-lhes bons conselhos e assisti-las,
especialmente se vierem a perder seus pais. Vocês pretendem assumir de bom grado este compromisso? Se assim o é, respondam sim. E vocês, queridos irmãos e irmãs desta congregação, prometem acompanhar, testemunhar o amor, o carinho, a bondade e a ajuda de Deus para com estas crianças e também prometem auxiliá-las para que vivam em palavras e ações o serviço cristão no mundo? Se assim o é, então digam sim com a ajuda de Deus. Sim com a ajuda de Deus. O bom Deus lhes dê tanto querer como realizar desta obra de fé e amor cristãos, e por sua graça cumpra o que estiver além da vontade e da ação de vocês. Nesse momento vamos falar com nosso Senhor, orando o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O Senhor guarde a sua entrada e a sua saída, agora e sempre. Amém. O Senhor guarde a sua entrada e a sua saída, agora e sempre. Amém. Visto que estas crianças não podem responder por si mesmas o que Deus nelas opera mediante o batismo, queremos em conjunto confessar a fé em que elas serão batizadas nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Queridos pais e padrinhos, peço que respondam em nome e em lugar destas crianças as perguntas a seguir que ressaltam o que Deus opera nelas através do batismo. Giovanni Pietro Antunes Pereira e Arthur Antunes Pereira, você renuncia ao diabo e todas as suas obras e a todo o seu procedimento? Se assim o é, respondam, sim, eu renuncio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, e em Deus Espírito Santo, conforme confessamos no credo apostólico? Se assim o é, responda, sim, creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Giovanni Pietro Antunes Pereira e Arthur Antunes Pereira, você quer ser batizado nesta fé? Se assim o é, responda, sim, eu quero. Agora, começar com Giovanni. Consegue vir aqui pertinho? Consegue inclinar um pouquinho a cabecinha? Vou ter que molhar ela um pouquinho, tá? Giovanni Pietro Antunes Pereira, eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça-o com a sua graça para a vida eterna. Amém. Que a paz de Deus esteja com você. Amém. Isso aí. Pode ser. Fica melhor. Isso assim.
Arthur Antunes Pereira, eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou todos os seus pecados, o fortaleça com a sua graça e para a vida eterna. Amém. Que a paz de Deus esteja com você. Amém. Pode levantar. Dona Araci, bênção de Deus. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Ainda fica mais um pouquinho. Convido a congregação a se colocar em pé para falarmos com nosso Deus em oração. Todo-Poderoso Deus e amoroso Pai, graças e louvor te damos por teres preservado e aumentado bondosamente a tua família, dando a estas crianças o novo nascimento e fazendo as tuas herdeiras em Cristo. Com humildade te pedimos que as conserves na graça do batismo, para que sejam criadas em fidelidade a ti, para louvor e honra do teu santo nome. Concede a todos nós alcançarmos na companhia de todos os santos a prometida herança celestial. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pelo batismo, Deus acrescentou o Giovanni Pietro Antunes Pereira e o Arthur Antunes Pereira ao seu povo, para mostrar os grandes feitos de nosso Salvador, que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós os chamamos bem-vindos à nossa família cristã e os recebemos com alegria, como novos participantes do corpo de Cristo e filhos do mesmo Pai Celestial, para trabalhar conosco em seu reino. Vão em paz, o Senhor seja com todos para sempre. Amém. Podem sentar. Congregação, pode sentar. Convido a cantarmos a última estrofe do hino iniciado, Bom Jesus, eis-nos aqui. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos o texto do Evangelho para o dia de hoje. O Evangelho que está registrado em Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Evangelho conforme Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13, o qual nós encontramos assim registrado. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo.
Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Congregação, pode sentar. Nesse momento nós iremos cantar o hino Deus meu Senhor, e durante o cantar deste hino as crianças podem dirigirem-se ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Adriana. Hino Deus meu Senhor, e as crianças podem irem para a escolinha bíblica. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, neste momento que queremos refletir nas palavras de Deuteronômio, capítulo 26, versículos 1 a 11, destacando o versículo 11. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e à sua família. E faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. Estimados de Cristo Jesus, nós estamos iniciando o período da Quaresma. Período onde nós refletimos, como eu já disse no início do culto, com mais intensidade, no sofrimento de Cristo para ser o nosso Salvador. O texto do Evangelho de hoje nos mostrou o momento da tentação de Jesus, quando depois do seu batizado, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, aonde o inimigo o tenta. E nós temos o registro de 3 destas tentações. Quando nós olhamos este relato do Evangelho, quando nós refletimos nas tentações que Jesus sofreu, nós também lembramos as tentações que nós sofremos diariamente. Porque o diabo sempre está ao nosso lado, querendo nos fazer transgredir a palavra de Deus. O diabo sempre quer que aquele que confia em Cristo deixe de seguir o seu Salvador, deixe de confiar nele. E para isso, usa de todas as artimanhas, de todos os artifícios possíveis.
Ele fez isso desde o começo da história e vai continuar fazendo. Por isso nós temos que estar sempre atentos, firmados na sua palavra, confiantes em Jesus como nosso Salvador e nos nutrindo na força daquele que resistiu a todas as tentações, daquele que não cometeu um único delito, nenhum pecado e não cedeu a nenhuma tentação. Nós, infelizmente, somos pobres e miseráveis pecadores. Nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. Nós também já entramos nesta vida pecadores. E se não fosse o amor e a ação de Deus em nossa vida, nós não seríamos perdoados. Hoje nós somos testemunhas de mais um batizado ocorrendo na igreja cristã. O Giovanni e o Arthur recebendo a fé provinda de Deus, através do sacramento do santo batismo. E como é importante, como igreja cristã, nós valorizarmos a ação de Deus na nossa vida. Por isso, ao olharmos o texto de hoje, do Antigo Testamento, é um texto extremamente importante para a nossa vida particular. Ele é importante para cada um de nós. Esse texto foi dado para o povo de Israel quando estavam para entrar na terra prometida, e quando estavam lá para entrar havia a ordem de eles ofertarem das primícias para Deus, reconhecendo toda a bondade de Deus na sua vida. E então o último versículo, que é o versículo que eu vou dar o destaque, ele diz assim: fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família. Fique alegre por todas as coisas boas que Deus dá a vocês e a sua família. Infelizmente, o ser humano fica olhando e se lamentando e fica revoltado contra Deus quando coisas ruins acontecem ou ainda quando pedidos não são atendidos. E esquece de olhar as coisas boas que Deus derrama em sua vida. Esquece de lembrar que nós temos um Salvador. Nós temos o Cordeiro de Deus que se entregou em nosso lugar. Ele pegou todos os nossos pecados e cravou na cruz do Calvário, sem merecimento da nossa parte, sem termos a mínima moral de exigir de Deus isto. Ele fez porque nos ama. E Ele já havia decidido fazer isso desde o momento em que Adão e Eva cometeram o primeiro delito e desobedeceram a Deus e comeram da árvore do fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus já em Gênesis 3,15 prometeu o Salvador, e esta promessa esteve a percorrer toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Fazia parte também dessa história a entrada deste povo na terra prometida. Nós lembramos que aquele povo estava entrando na terra prometida porque eles haviam saído do Egito, onde eles eram escravos, e Deus mandou o libertador Moisés para lá, para tirar eles de lá, para levá-los a um lugar maravilhoso. E então, ao adentrar neste lugar, livres da escravidão, Deus diz: ofertem. Ofertem por gratidão, pelo que Deus tem feito na vida de vocês. Ofertar é um ato de gratidão. Ofertar é um ato de alegria. Quando nós agradecemos algo que recebemos, é porque nós sabemos que aquilo é importante. Mesmo às vezes, e aí eu lembro quando criança, que recebia um par de meia, e a criança ficava frustrada, mesmo assim papai e mamãe ensinava
que nós deveríamos agradecer por educação. Agradecer porque foi um presente que nos foi dado. E hoje em dia eu vejo como é importante receber um par de meia. E então nós voltamos os nossos olhos e vemos o que Deus tem nos dado, com o que Deus tem nos presenteado. Ainda estamos enfrentando esta pandemia do coronavírus. Ouvimos notícias de guerras no leste europeu. Ouvimos notícias de fome, de desemprego, de violência, tantas outras coisas ruins acontecendo em nossa sociedade, às vezes perto de nós, às vezes com conhecidos nossos. E pensamos que Deus está nos abandonando. Não olhamos as coisas maravilhosas que Ele nos dá, ou ainda não olhamos, não vemos todas as coisas boas que Deus tem nos dado. No caso do povo de Israel, toda a proteção que eles tiveram na peregrinação rumo à terra prometida, a própria libertação do Egito, mantendo eles firmes na promessa do Messias Salvador. E para nós, o que Deus tem feito para nós? Começamos pelo fato de Ele ter nos dado hoje mais um dia para vivermos com a nossa família, podermos ter nos alimentado em casa, podermos ter feito um momento de lazer ou um momento de trabalho, ou os dois, termos perspectivas da nossa vida, termos a nossa família, mas sobretudo, Deus está nos fortalecendo na fé. Como Deus operou a fé no coração do Giovanni e do Arthur, Deus também continua fortalecendo a nossa fé na sua palavra. Deus continua a nos derramar o bálsamo do seu perdão. Deus continua a nos confortar com a certeza de que nós temos um Salvador, que não faz acepção de pessoas. Ele não quer salvar só os luteranos, só os católicos, só os presbiterianos. Deus quer salvar todas as pessoas. Por isso a palavra de Deus deve ser anunciada a todas as pessoas. Neste período da Quaresma é tão importante nós lembrarmos o sofrimento que Cristo enfrentou, mas também é importante nós nos alegrarmos por termos um Salvador que já fez tudo o que era necessário. Não precisamos fazer mais nada para a nossa salvação. Tudo já foi realizado na cruz. Logo a nossa vida se torna uma vida de gratidão. E esta gratidão também passa pelo nosso ofertar. Mas engana-se quem pensa que ofertar é somente na igreja e somente em bens materiais. Muito pelo contrário. A oferta de bens materiais na igreja, ela seria a última coisa que nós deveríamos nos preocupar. Porque a nossa oferta começa com a dedicação da nossa vida a Deus. Reconhecendo que Ele é o Senhor e soberano da nossa vida. Dedicando toda a nossa vida a Ele. Todos os nossos momentos, tanto na igreja como na sociedade. Também os nossos dons devemos dedicar a Deus. Seja no serviço da igreja, seja também na nossa vida na sociedade. Também o nosso tempo deve ser dedicado a Deus. E aqui é importante nós lembrarmos, nós devemos dedicar 24 horas do nosso dia a Deus. Infelizmente, dentre essas 24 horas do dia, às vezes nós pecamos. E então, nós dedicamos este nosso tempo a Deus quando nós nos arrependemos do nosso pecado. Quando nós reconhecemos os erros que nós cometemos
e nos achegamos à presença de Deus, tanto na igreja como em casa, para pedir perdão. E nós pedimos: Senhor, nos perdoe, Senhor, nos fortaleça. E então o nosso tempo é dedicado ao Senhor quando nós vivemos a nossa fé, refletimos na sua palavra, estamos reunidos em culto e vivemos de forma digna e correta na sociedade. E por fim falamos dos bens. O povo de Israel deveria dar da primícia para Deus, demonstrando a sua gratidão. Porque nós lembramos também que nem todos haviam recebido terra para cultivar. Tinham aqueles que iriam ficar cuidando do serviço religioso. Tinha aqueles que eram estrangeiros. Tinha as viúvas que não receberiam terras. E esses eram ajudados, eram mantidos pelas ofertas do restante do povo de Israel. E as nossas ofertas para Deus, na igreja, é para que a palavra de Deus continue sendo propagada. E a nossa oferta para Deus na sociedade, nós ofertamos quando cuidamos da nossa vida, quando compramos alimento para a nossa família, quando também ajudamos as pessoas que não têm, quando nós pagamos as nossas contas e mantemos tudo em dia, quando pagamos os nossos impostos, mesmo que doloridos, para os nossos bolsos, mas que é para a manutenção da nossa sociedade. Então, a nossa oferta monetária, vamos dizer assim, ela também é de 100% a Deus. Na igreja para a manutenção da palavra e na sociedade para o nosso sustento e o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor. Mas eu quero novamente voltar a este versículo. Chega de falar de oferta aqui neste momento, mas voltarmos aqui neste último versículo da leitura de hoje de Deuteronômio e frisar bem as palavras iniciais. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e à sua família. Ficar alegre pelo que Deus tem feito em nossa vida, pelas coisas boas que Deus tem derramado sobre a nossa vida. E a melhor coisa que Deus nos dá é o perdão dos pecados. É saber que em Cristo nós somos salvos. É saber que quando confiamos em Cristo, nós temos garantido a salvação eterna. Quando nós morrermos aqui neste mundo, quando nós, infelizmente, falecermos, nós devemos saber que nós vamos para o céu. E isto é a maior fonte de alegria que uma pessoa pode ter aqui neste mundo, de saber que a vida eterna está garantida para ela. Por quê? Por causa de Jesus. Porque Jesus foi fiel na sua missão, no seu amor por vocês e por mim, para salvar a todos. O tempo da Quaresma nos mostra o tamanho do amor de Deus por nós, onde Deus, em Cristo, deixa toda a sua majestade e glória divina e se humilha em favor do ser humano. Há poucos meses nós celebramos o Natal. Nos reunimos de uma forma até mágica para celebrar o nascimento de Jesus, dando uma romantizada neste evento, com os programas de natais, as felicitações, onde nós celebramos o nascimento de Jesus, que não havia lugar para ele, para os seus pais, Maria e José, se hospedarem. Acharam uma estrebaria para ficar, o lugar onde os animais estavam, há mais de 2000 anos atrás. Então não havia a higiene que há hoje em dia, e o seu berço foi um coxo, lugar onde os animais comiam. Deus se humilhou para nos salvar. Deus veio a este mundo em Cristo para pegar todos os nossos pecados, toda a nossa dívida que tínhamos com Ele,
e carregar nos seus ombros inocentes e cravar na cruz do Calvário. Esse simples fato nos deve motivar a ter uma vida de gratidão. Por isso eu gosto sempre de dizer, Quaresma é um período de alegria, de felicidade. Não porque Cristo sofreu, não lembrando o que Ele passou, mas o porquê Ele fez isso, para nos salvar. Quando Cristo enfrentou todos os sofrimentos, Ele já sabia que ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. Ele já sabia que Ele não ia ficar morto. E nós que vivemos nesta mensagem, devemos estar sempre a proclamá-la. Nós temos um Salvador que ressuscitou. Nós temos um Salvador que nos perdoou e não exige nada em troca. Mas nós queremos agradecer a Deus. Nós queremos viver uma vida apegada à sua palavra, que a valorize, que onde fortalecemos esta fé em nossos corações diariamente, lembrando dos mandamentos de Deus, lembrando da obra de Cristo, enfim, lembrando todas as coisas boas que Deus tem feito em nossa vida. Não devemos apenas olhar para as bênçãos materiais que nós temos, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde. Mas nós devemos ir além e olhar que Deus tirou os nossos pecados do nosso coração. O diabo não pode mais nos acusar. Nós pertencemos a Cristo pela fé que foi operada no batismo ou pela palavra de Deus anunciada. E esta fé nos garante que nós vamos estar ao lado de Deus no paraíso celeste. Por isso, nós devemos viver alegres por todas as bênçãos que Deus derrama em nossa vida. E quando nós podemos ofertar, tanto na igreja como na sociedade, nós devemos fazê-lo com gratidão a Deus. Nunca querendo algo em troca de Deus. Nunca querendo barganhar com Deus, dizendo, olha só, Senhor, eu trouxe tanto para o teu altar, tu tem que me abençoar. Ou ainda, eu me privei de certas coisas, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então não pode ter sofrimento, dor e tristeza na minha casa. Nunca podemos pensar assim. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer porque Cristo morreu por mim, porque Ele me salvou, Ele me deu o mais importante, o perdão de todos os meus pecados. Por isso, Quaresma é um tempo de alegria. Lembrar de dedicar a nossa vida, como as servas cantam no seu hino, com tudo o que somos e temos, é maravilhoso demais, pois assim nós vivemos agradecidos por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Por isso, queridos de Cristo Jesus, fiquem alegres por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e à sua família. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Renove em minha esperança.
Podeis sentar. Nesse momento nós prosseguimos com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Destacamos hoje o versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 8, que diz: Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Essa resposta de Jesus é dada quando o diabo oferece para Jesus todos os reinos, dizendo ainda que aquilo foi dado a ele, se Jesus apenas o adorasse uma vez. Como o inimigo ele é mentiroso, melindroso nesse momento. Ninguém deu nada para ele. Ele quer se apoderar disso, engana as pessoas dizendo que as bênçãos materiais ele pode oferecer. E aí Jesus responde: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E o nosso ofertar também é feito desta maneira. Nós ofertamos porque Cristo morreu por nós e nos abençoa como Ele quer, não pelo que nós damos, mas pelo seu amor. E nós devemos ser também mordomos responsáveis de tudo o que nós recebemos de Deus, tanto os nossos bens, como a nossa vida e também como o nosso tempo. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Durante nós cantamos o hino de todas as tribos. Neste momento, queremos falar com nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação, que o Senhor fortaleça os corações de todos os refugiados da guerra e de todas as pessoas afetadas pela mesma, que os governantes responsáveis pela guerra sejam tocados pelo amor de Deus e assim cessem o ódio e o sofrimento.
O Arno também enviou uma mensagem pedindo oração pela viagem do tio Beto e da tia Olga. Convido todos a se colocarem em pé para falarmos com nosso Deus em oração. Após a oração proferida pelo pastor, tudo mais que pesa em nossos corações, nós colocamos na oração do Pai Nosso. Amado Pai, eterno Deus, nossas mentes e corações elevamos a Ti e confiantes na Tua graça. Confiamos na certeza e esperança que Tu podes nos ouvir e confiamos na Tua resposta. Oramos pela pregação do Santo Evangelho. Pedimos que sempre envies fiéis pregadores para que a Tua palavra nunca falte e que em abundância a Tua misericórdia seja conhecida pelo mundo inteiro. Coloca pessoas e capacita os Teus fiéis a darem bom testemunho da Tua verdade. Que nesta congregação a misericórdia seja conhecida entre os Teus fiéis. Senhor Deus, pedimos em favor da nossa igreja aqui no Brasil. Imploramos que na IELB e em todos os lugares do nosso país, sempre que alguém anunciar o Teu Evangelho, o faça em conformidade com a Tua vontade. Não permitas que falsos mestres e pregadores enganem o povo. Tenha misericórdia, mas se persistirem no erro, revela-os como falsos mestres e assim o Teu povo não terá prejuízo. Permite, Senhor Deus, que tenhamos bons governos, que as autoridades governem e façam o melhor por meio da Tua orientação. Rogamos que cada governante ou pessoa que tenha cargos de autoridade não esqueça que o que deve exercer conforme a Tua vontade. Fica com cada um, que neste senso de justiça floresça a Tua misericórdia e Teu reino também habite entre nós, como já acontece no céu. Querido Deus, pedimos que Tu estejas a fortalecer os corações de todos os refugiados da guerra que está acontecendo no leste europeu e de todas as pessoas afetadas por esta guerra e em tantos lugares onde a violência ocorre. Também, Senhor, oramos para que os governantes responsáveis por esta guerra sejam tocados pelo Teu amor e assim cessem o ódio, o sofrimento, o rancor. Querido Deus, esteja a habitar com a Tua paz, uma paz que vem de Cristo, que perdoou todos os nossos pecados, esteja a habitar nestes lugares de confronto. Senhor, ainda pedimos pelos enfermos e sofredores. Esteja, Senhor, de maneira a fortalecê-los e abençoá-los com a Tua graça, com o Teu amor, de modo que ocorra tudo em perfeita harmonia na conformidade da Tua graça. Na Tua graça, Senhor, acolhe os que se alegram e celebram o seu aniversário, para que a sua alegria esteja tão somente em Ti. Também, Senhor, oramos pelos que choram a partida de um ente querido do seu meio, estando de luto, que creiam na promessa da ressurreição dos mortos e na eterna vida para todos os que creem e confiam em Jesus, o vencedor da morte. Também oramos por todos que estão em viagem e de maneira especial pedimos pelo tio Beto e a tia Olga. Esteja, Senhor, protegendo e abençoando-os na sua viagem. Também queremos orar pelo Giovanni e o Arthur, que hoje foram batizados. Senhor, esteja as Tuas bênçãos na vida destes Teus pequenos filhos e que possam sempre testemunharem, juntamente com os seus pais e familiares, todo o amor derramado por Ti, Cristo Jesus. E finalmente, confessamos a Ti que somos dependentes de todas as Tuas misericórdias, ó Deus e eterno Senhor. Amado Pai, fica conosco e, se for da Tua boa vontade, nos abençoa, mantendo-nos na Tua presença, pois outro lugar melhor não há. Tudo isso e o mais que pesa em nossos corações, colocamos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, e convida a participar da mesma aqueles que assim creem, lembrando as palavras de Romanos capítulo 11, versículos 28 e 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Primeiro banco, e lá ao fundo há álcool em gel, para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro,
O apóstolo Paulo registrou em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar que Cristo morreu é testemunhar com gratidão que Ele é o nosso Salvador. Por isso, em todos os momentos da nossa vida, nós devemos mostrar que nós temos um Salvador que se entregou por nós, que morreu por amor a nós, mas que também ressuscitou, garantindo que nós também vamos ressuscitar para a vida eterna. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, eterno Pai celeste, graças te damos por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida. De maneira especial, Senhor, pelo perdão que tu concedeste a nós através de Cristo. Motiva-nos, Senhor, a sempre testemunharmos a morte de Jesus como nosso Salvador a todos que estão ao nosso redor. E para isso também, Senhor, aumenta em nossos corações o amor, para amarmos a Ti acima de todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, tanto congregados como visitantes. Tanto nos alegram com a sua presença. De maneira especial, a família do Giovanni e do Arthur, batizados hoje, que Deus esteja derramando as suas bênçãos sobre os pequenos também, sobre a Samara e sobre o Giovanni, que sempre esteja aí a fortalecer-vos na fé em Jesus. E um detalhe especial, amanhã é aniversário do Giovanni, né, que ele, amanhã não foi, né, em fevereiro. Eu me confundi, foi dia 6 de fevereiro. Né? E quando eu estava preenchendo, ficou na minha cabeça. Né? Então amanhã é aniversário dele, não. Ele já esteve de aniversário há um pouquinho menos de um mês. Então vejam, a maravilha de Deus operando no coração das crianças, que é muito bom nós termos sempre esta certeza deste amor de Deus em nossa vida. Então, tudo o que precisar, nossa congregação está sempre aí, atento aí para o que vocês necessitarem. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Ao fundo nós temos um informativo para o mês de março. Então voltou aí os nossos informativos impressos, porque nesta próxima semana nós vamos retornar os nossos estudos bíblicos nas casas. Então nós vamos retornar aí os estudos bíblicos, 2 anos sem termos este momento nas casas. Continuamos ainda no início da pandemia de forma online, depois voltamos aqui na igreja, todo o ano passado, e aí nós queremos então, nesta semana, voltar aos nossos momentos de estudo bíblico nas residências, com uma pequena alteração nos dias. O nosso grupo antes nós temos programação amanhã nós temos reunião da diretoria às 9 horas, reunião de jovens às 19 horas. Aí na segunda-feira, estudo do grupo Primavera 2, na residência do seu Arnaldo Poerner. Na terça-feira, estudo do grupo Castelândia Jardim Riva, na residência do seu Walter. Na quarta-feira, nós temos o nosso momento devocional pelo Facebook. E na quinta-feira, estudo do grupo Coab Jaime Campos, na residência do Ney. Então, este é o nosso calendário desta semana dos estudos. Já está definido até o final do mês. E aí, durante os estudos, nós vamos marcando as residências dos outros estudos na sequência aí do mês de abril e assim por diante. Depois, no próximo sábado, instrução de confirmandos às 8h30 e o nosso próximo culto no próximo sábado, 19 horas. E no próximo domingo, dia 13, nós também queremos retornar os cultos no bairro, lá no bairro Coab Jaime Campos, lá na casa do Lívio. Então, nosso culto às 9 horas no próximo domingo. Tá? Escolinha lá ainda nós estamos vendo para reiniciar. Hoje reiniciamos
com a escolinha bíblica aqui. Então nós vamos aí aos poucos retomando as nossas atividades aí que eram já tradicionais, normais, com a aquisição então deste momento devocional que ficou nas quartas. E lembrando que o culto também ele está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube, depois no Facebook. Então são aí as bênçãos que a pandemia nos trouxe. Então coisas a mais que nós começamos a fazer por causa da pandemia. E ainda nós temos programação especial esse mês. Dia 20 deste mês teremos a celebração do 32º aniversário de fundação da nossa congregação, com a participação, com a presença do pastor Felipe Schneider, de Goiânia, como nosso pregador. E após o culto, que será às 9 horas da manhã, então esse é um culto que nós fazemos uma hora mais tarde, nós teremos o almoço depois, o almoço com os valores de R$50 para o adulto, 25 para crianças de 8 a 12 anos. É o nosso já tradicional costelão, com maionese, arroz, salada, refrigerante e suco. Então, valor de R$50, crianças de 8 a 12 anos, R$25. E nesta semana nós já estaremos colocando no grupo da congregação a nossa listinha, para nós podermos nos organizar para o culto do dia 20 de março. E aí também, quem quiser mais alguma informação, pode falar com alguém da diretoria. Está aí o nosso tesoureiro hoje, o Alexandre, pode conversar com ele. São esses nossos avisos. Desejamos que Deus vos leve, vos traga de volta para o nosso próximo culto e concluímos cantando o hino Glória para sempre. A paz de Cristo a todos. Jesus